perdeu a paciência e o Flamengo deve ter uma renovação total no ataque para 2026, com pelo menos 3 atacantes de saída, e a gente vai falar isso no vídeo de hoje com todos os detalhes. Tem também John Arias pode pintar no Flamengo, tem a máfia verde que continua depois dessa partida entre Palmeiras e Cruzeiro com arbitragem vergonhosa, com a expulsão do Gustavo Gomes que não aconteceu, a expulsão absurda do Fabrício Bruno que aconteceu num lance que não teve nada ali para expulsão, e também a preparação do Flamengo para esse jogo de quarta-feira, o jogo do ano, que promete aí mudanças no time, principalmente em relação ao Pedro. Será que o Felipe Luiz já definiu o time? Vamos falar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando com a agendinha da semana, o Flamengo que depois da derrota pro Fortaleza, acabei nem fazendo o vídeo ontem porque tava com um monte de coisa para fazer. No dia seguinte do jogo, a gente acaba tendo uma visibilidade um pouco maior nos dias de semana também, e resolvi tirar uma folguinha ontem, mas hoje vamos comentar rapidamente aqui porque esse jogo não tem nem muito o que falar, tá? Flamengo de salto alto total. Sempre que tem um desafio um pouco menor, o Flamengo tira o pé porque acha que vai ganhar a qualquer momento. Jogo horrível, mas também não é o fim do mundo que estão dizendo aí, até porque o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, então a tabela não tá tão péssima ainda assim. É claro que o finalzinho da tabela vai se aproximando, o final do campeonato vai dificultando ainda mais para o Flamengo passar o Palmeiras, mas a diferença tá agora em 1 ponto e tem totais condições aí do Flamengo passar o Palmeiras, mas precisa melhorar muito, e principalmente em jogos teoricamente mais tranquilos, o Flamengo precisa ter o foco de que ele tem que jogar do mesmo jeito que joga contra os times maiores, para não ter esse tipo de situação que aconteceu agora. Felipe Luiz, a galera tá toda botando aí na conta do cansaço, etc e tal. Não acho que é o caso, não. Não tinha ninguém extremamente cansado aí nessa partida. Acho que é muito mais essa questão de digamos assim, salto alto. É falta de senso ali de importância do jogo, de urgência, que precisa fazer o resultado e acaba achando que vai conseguir fazer esse resultado a qualquer momento, coisa que não aconteceu e o Flamengo perdeu não jogando nada contra o Fortaleza. Enfim, no domingo, no dia seguinte, teve isso, o Flamengo perdeu, folga, completando a agenda antes aqui, folga no domingo. Hoje o Flamengo já viaja para Buenos Aires, treina amanhã e enfrenta o Racing na quarta-feira. Então, semana aí tensa para o Flamengo, dependendo muito desse resultado. Pelo menos um empate lá na Argentina garante o Flamengo na final da Libertadores, e esse é que tem que ser o foco. O Flamengo está a 1 passo de uma final de Libertadores. Então, o Flamengo, todos os dirigentes, todas as áreas do Flamengo têm que focar nisso, parar de cair em provocação externa, nisso e daquilo, falando que jogador X ou Y saiu. Se estava em folga ou véspera de folga, eu não vejo problema se o cara não for passar dos limites. Então, temos que focar, porque o Flamengo tem que manter essa linha, esse foco, essa concentração para garantir a final da Libertadores. Vamos mudar de assunto, começando com a vergonha que teve ontem no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, né? Máfia Verde continua a toda, numa partida que no início do jogo poderia já ter uma expulsão clara para o Palmeiras, mas o senhor Rafael Klein foi chamado ao VAR, e mesmo num lance claro do Gustavo Gomes solando no meio da perna do jogador do Cruzeiro,
o árbitro teve a cara de pau de dizer que aquilo não é um lance de expulsão e deu amarelo. Depois de ir no VAR. Dessa vez não dá nem pra gente falar nada de VAR. Porque o VAR chamou, e se chamou é porque entendia que era lance de expulsão. E o senhor Rafael Klein teve a cara de pau de dizer que não. Depois disso, o jogo foi rolando, chances dos dois lados, Cruzeiro no primeiro tempo até melhor. 0-0 aos cerca de 25, 27 minutos do segundo tempo. O Fabrício Bruno chega na frente do atacante do Palmeiras, que estava fazendo fila, tinha driblado uns 3 já. Fabrício Bruno toma a frente dele, chega para tomar a bola. O próprio Fabrício Bruno toma um trança-perna. Porém, o senhor Rafael Klein inverteu e deu amarelo para o Fabrício Bruno. Segundo amarelo, que acabou resultando na sua expulsão. Como é um lance de segundo amarelo, não é passível do VAR chamar. E aí, manteve assim, pelo menos o Cruzeiro não tomou o gol no final com 1 a menos, ficou no 0-0, em um jogo que o Palmeiras claramente, mais uma vez, foi beneficiado e segue a máfia verde. Eu tô cansado até de falar isso, é o ano inteiro falando de jogos com o Palmeiras sendo muito, mas muito ajudado. Não é aquele lance duvidoso, não. É uma ajuda absurdamente clara. E aí segue, né? Segue o que vem acontecendo, não só esse ano. Durante muitos anos, essa máfia verde, essa influência que o Palmeiras bota sobre a CBF, sobre a arbitragem, que acaba resultando nesse tipo de situação. O Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, deu uma declaração forte depois, dizendo que durante a semana passada o Gabigol chegou a questionar se o Brasil estava pelo menos no top 5 países que ele trabalhou. Ele falou que não. Primeiro porque futebol é um esporte que deveria ser controlado pelos jogadores, pelo que o jogador faz em campo e não por coisas externas. Falou alguma coisa assim. E principalmente em um país em que os árbitros não são profissionais. Por esses dois fatores, principalmente, o Brasil não entra nos top 5 de onde ele trabalhou. E completou levantando a moral, não, os torcedores, a paixão, o futebol brasileiro é sensacional, é o melhor de todos nesse sentido, mas em relação a profissionalismo, principalmente de arbitragem e de quem organiza o futebol, deixa muito a desejar. E aí não permitiu nem outras perguntas, encerrou a coletiva. Então, uma fala forte aí do Leonardo Jardim. E agora, no fim da rodada, com o empate entre 0-0 entre Palmeiras e Cruzeiro, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras segue de líder da competição, agora com 62 pontos, Flamengo na sequência com 61, Cruzeiro com 57, com um jogo a menos, o Mirassol fechando aí também o G4 com 55 pontos, também com um jogo a menos. Vale destacar que Flamengo e Palmeiras têm um jogo a menos, como eu falei agora aqui, e a gente segue aí aguardando pelo menos uma rodada em que o Flamengo possa vencer e o Palmeiras empatar ou perder, para passarmos em pontos. O Palmeiras, eu acredito ainda que o Flamengo pode vencer o Brasileirão e a Libertadores, mas tem coisas aí que precisam ser modificadas. Uma delas é o que aconteceu aqui no sábado, que na verdade o que deixou de acontecer, né, que é o Felipe Luiz insistindo no erro. Bruno Henrique jogando de novo ali como centroavante no lugar do Pedro, para mim, e o próprio Bruno Henrique disse que não se sente confortável ali. O Felipe Luiz insiste nessas convicções dele e falou sobre isso na coletiva pós-jogo. O Bruno Henrique falou para mim que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar. Tendo o Pedro indiscutível, indisponível, optei pelo Bruno. Sempre o interesse da equipe em primeiro lugar. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e assim foi, relatou o treinador antes de finalizar. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Quem estava fora deveria ter jogado. É sempre assim. Eu sigo as minhas convicções, a gente sabe muito bem disso, do que eu acho que é melhor para a equipe. Encerrou Felipe Luiz, que vai insistindo nessas convicções que algumas vezes dão certo, muitas outras vezes não, mas o Bruno Henrique é unanimidade em todos, menos o Felipe Luiz. Enfim.
E aí, agora ele falando sobre as opções que ele tem aí para o jogo do Racing, para substituir o Pedro. Ele afirma que ainda vai definir a escalação para o jogo, ainda vai definir o substituto do Pedro. E ele falou o seguinte: opções eu tenho. Bruno Henrique, Plata, Wallacian, Juninho, todos eles já jogaram de 9. Ainda vou estudar bem como vai ser o próximo jogo e a partir daí montarei o plano de jogo, os jogadores que vão jogar. Ainda temos que preparar o jogo. Temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo e o que pode acontecer no próximo. Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas eu só defino o time mais perto quando eu tiver o plano de jogo montado. Tá aí Felipe Luiz falando sobre a definição desse jogo de quarta-feira. Até agora, pelo que ele diz aí, não tem nada definido. Vamos falar agora da fala do Arrascaeta pós-jogo, né? Arrascaeta falou sobre o confronto com o Racing e o clima que o Flamengo pode encontrar por lá na Argentina. O torcedor que acompanha sempre o Flamengo tem total confiança nesse grupo, nesse time. Sempre nas adversidades a gente coloca a cara e tem conseguido muita coisa importante. Então, estamos preparados para o que vier, faz parte as provocações e do time deles podem falar o que quiser e nada vai mudar para nós. Então, o Arrascaeta falando aí sobre a partida, dando uma moral aí pro elenco, pro grupo, dizendo que eles estão acostumados aí com esse tipo de situação adversa em relação a clima, né? Mas que o Flamengo tem tudo para vencer. Agora, mudando de assunto mais uma vez, o Ministério Público recorre da sentença da Justiça em relação ao incêndio do Ninho do Urubu no CT do Flamengo em 2019. O Ministério Público se diz inconformado com a decisão da Justiça que absolveu todos os réus, uma decisão bem polêmica realmente, e aí a gente fica no aguardo para saber qual vai ser a resposta em relação a essa solicitação do Ministério Público de recorrer, se vão ser acatadas, e aí vai gerar uma nova rodada aí de investigações para que saia um novo resultado, não necessariamente um resultado diferente, porém um novo resultado da solicitação de recorrer, né, do Ministério Público. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos falar agora de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá pro mercado da bola agora, porque tem a informação de que dirigentes do Corinthians voltaram a entrar em contato com o Flamengo para falar sobre Michael, tá? Eles têm interesse em contar com o Michael para 2026, o Flamengo exige, além de um valor razoavelmente bom ali que possa suprir pelo menos parte do que foi gasto com o Michael durante o contrato em salários, porque o Flamengo, quando trouxe o Michael, não pagou, ele veio ali com rescisão de contrato, mas o Flamengo quer reaver algum dinheiro, pode chegar aí em torno de 4 a 5 milhões de euros, é o que o Flamengo pede, mas não é só isso, o Flamengo quer também garantias bancárias, quer que haja um fiador, assim como aconteceu no caso do Mateuzinho com a Brax, em que o Flamengo acabou só recebendo da Brax. Depois de muita conversa, de muita insistência, o Flamengo acionou o fiador, senão ia tomar um calote. O Flamengo quer que exista esse fiador novamente nessa negociação com o Michael. Em paralelo a isso, o Flamengo também não descarta envolver jogadores do Corinthians e trabalhar numa troca, como a gente já trouxe, os nomes principais aí citados foram de Breno Bidon e de Guinegão. Ainda não há um grande avanço nas negociações, o fato é que o Corinthians está se demonstrando com muito interesse no jogador e o negócio pode acabar andando nesse sentido, mas no momento tem esses caminhos aí, de possível troca ou de o Flamengo receber o dinheiro com todas as garantias possíveis para fugir de um novo calote. Vamos ver o que vai andar aí, como é que vai se desenrolar
essa situação. Ainda passa muito provavelmente por um ajuste salarial do Michael, que ganha mais de R$1 milhão no Flamengo. O Corinthians aparentemente não está disposto a pagar tanto assim por ele, mas vamos ver o que vai dar. Pode ser que dê negócio sim, porque o Flamengo tem interesse em negociar e o Corinthians está demonstrando um grande interesse em levar o Michael. Mudando de assunto, tem uma informação que não é exatamente uma informação de negociação do Flamengo no momento, mas sim uma onda aí de comentários na internet fazendo uma campanha para o Flamengo ir atrás do John Arias, porque ele está lá no Wolverhampton com números muito ruins. Jogou lá, se eu não me engano, 14 ou 15 partidas, não deu nenhuma assistência, não fez nenhum gol. E aí a galera já tá falando, vai atrás, porque todo mundo já viu lá que ele deu errado na Inglaterra, e no Brasil ele deita e rola, jogou muito pelo Fluminense. Então, Flamengo fazendo uma boa proposta lá para eles, é bem provável que consiga a liberação. E aí eu vim aqui trazer essa informação, por quê? Quero saber de vocês, você acha que John Arias seria um bom nome para o Flamengo para essa próxima janela, para 2026, ele encaixaria bem ali na ponta direita, né, na meia direita, ou armando, ou jogando em qualquer uma das posições aí que o Arias foi e foi muito bem no Fluminense? Comenta aí a sua opinião sobre essa possibilidade. Vamos mudar de assunto aqui. E o Flamengo bateu o martelo e não deve buscar renovação de contrato por Bruno Henrique. Ele tem contrato até dezembro de 26. O Flamengo, inclusive, não descarta liberar o jogador na próxima janela, caso surja uma proposta aí dentro do razoável. O Bruno Henrique já tem 24 anos, o valor de mercado dele caiu muito. Transfermarkt hoje cita €1 milhão só de valor de mercado para Bruno Henrique, e ele não vem jogando bola faz tempo, só o Felipe Luiz vem vendo alguma coisa nele. Ele tem jogado muito mal, errando praticamente tudo que tenta. Então o Flamengo já tá numa de não contar muito mais com ele, inclusive pro ano que vem. Se chegar uma proposta ali dentro do razoável, acho bem provável que o Flamengo libere. Um agravante aí que pode acabar dificultando essa saída durante o contrato é o salário dele, que é muito alto, é quase R$2 milhões. Então o Flamengo pode ter esse empecilho aí na liberação do Bruno Henrique, mas o fato é que o Flamengo tá ficando desgastado de forma geral em relação ao desempenho dele, e ele deve ser, sim, liberado caso chegue uma proposta, e caso não chegue ao fim do contrato em 2026, ele não deve mais ser jogador do Flamengo. Agora, mudando de assunto, tem clube russo vindo para cima mais uma vez para levar o Alassian. Eles já fizeram uma proposta aí na última janela de cerca de 10 a 12 milhões de euros, que foi negada pelo Flamengo. Isso aí gira em torno de 69 milhões de reais. Isso veio de uma publicação lá no jornal russo de que eles estão tentando abaixar a pedida do Flamengo inicial, que foi de 25 milhões de euros, cerca aí de 156 milhões de reais, para algo em torno de 15 milhões de euros, 93 milhões de reais. E o Flamengo tem contrato com o Alassian até dezembro de 27. Mas esse time russo aí, que é o CSKA Moscou, vai insistir na contratação do atacante. E aí eu quero saber de vocês, você liberaria o Alassian por esse valor? Pelos capítulos mais recentes aí da carreira de Alassian, dando indício de que pode dar uma rateada, uma patinada e não render tanto assim, não desenvolver tanto quanto esperado, eu acho que 15 milhões daria para tentar dar uma esticada ali, chegar nos 18, eu venderia, hein? E eu falo isso desde o momento que saiu aquela notícia lá do Borussia Dortmund, prestes a fazer uma proposta de 20 milhões de euros por ele. Eu já disse que eu acho que eu venderia, e eu acho que a diretoria do Flamengo deveria pensar com carinho em liberar o Alassian. Comenta aí se você acha que eu tenho razão, ou se você entende que o Alassian pode render ainda muitos frutos pro Flamengo, beleza? Comenta aí, e por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!